Olá, meu nome é Fernando e sou do Lar Espírita Luz de Amor. Hoje queremos conversar um pouco sobre um assunto importante a cada um de nós, o que nos está reservado. Mas antes, vamos fazer uma prece. Ó Deus, proteja os filhos teus nesta terra de desterro, nessa terra que precisa do teu olhar compassivo. Seja, Senhor, o nosso abrigo. Dá-nos a divina proteção, que o Mestre Jesus possa nos abraçar também, que a espiritualidade maior possa nos inspirar e que nós possamos melhorar um pouquinho de cada vez. No livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia do Chico, autoria do Emmanuel, no capítulo 79, está escrito lá, a cada um. E de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, uma fala de Paulo. Levanta-te direito sobre os teus pés. Levanta-te direito sobre os teus pés. A gente, observando as pessoas na praça pública, na rua, ao nosso lado, ao nosso derredor, a gente vê logo aqueles que têm alguma deficiência física, deficiência mental, alguma doença, a gente percebe. Mas a gente não percebe, muito das vezes, os transtornos morais que afligem todos nós. Digo isso porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, nesse ano de 2025, 1 a cada 8 habitantes sofrem de algum problema de ordem mental. A imensa maioria, depressão e ansiedade. Pessoas que com o diagnóstico registrado. 1 em cada 8 significa que dos 8 bilhões de pessoas encarnadas, 1 bilhão tem algum distúrbio mental, de ordem mental. Em Obras Póstumas, tem um texto que fala dos sinais dos tempos. Obras Póstumas, o livro do Kardec, que um dos sinais dos tempos de transição planetária seria a imensidão de pessoas acometidas de loucura, e entenda-se que loucura como algum problema mental, emocional, e o aumento muito grande dos casos de suicídio, inclusive entre crianças. É o que a gente está vendo ultimamente. Jovens que não sabem lidar com frustrações, que se mutilam, que descambam para a saciedade dos seus instintos materiais, que tentam preencher um vazio existencial com a bebida, com as drogas lícitas e ilícitas. Desse 1 bilhão de pessoas com algum problema emocional, mental, a grande maioria depressão e ansiedade. Nós vivemos uma sociedade da urgência, da rapidez, bater a meta, conseguir comprar esse ou aquele bem. Nós vivemos uma sociedade
que cobra muito de cada um de nós. A sociedade ocidental, estou falando. E tudo é urgente. Um chamado no grupo social, na rede social, mas nem tudo que é urgente é importante. Precisamos parar um pouco, diminuir o ritmo, respirar mais, contemplar mais, orar mais, porque a oração é um momento de desligamento do mundo ensandecido que nos rodeia e um acolhimento nos braços do Cristo. Quando a gente faz uma prece, a gente se alheia ao mundo que nos cerca e nos conectamos com a espiritualidade maior. Tudo é conexão mental, segundo Emmanuel. Então, quando Paulo fala, ergue-te direito sobre teus pés, ele está dizendo para aquelas pessoas que não estão sobre seus pés, que ainda precisam se levantar. Levantar e prosseguir. Levantar das suas quedas, levantar dos seus fracassos momentâneos e seguir. O Evangelho está cheio de exemplos. A mulher adúltera, que se levanta ao influxo do mestre quando ele diz, vai, não peques mais. Zaqueu, que se levanta, sobe a um sicômoro, uma pequena árvore, para ver Jesus e o acolhe em sua residência naquela noite. O cego de Jericó, que lança fora seu único bem, a capa, se levanta e busca Jesus e começa a enxergar o mundo. Francisco de Assis, embora não esteja no Evangelho, mas cabe aqui colocar, Francisco de Assis, que em sua juventude tinha uma vida boêmia, se levanta dessa vida quando escuta Jesus pedir, Francisco, reconstrói a minha igreja. Chico Xavier, pobre, infância difícil, órfão, se levanta da sua orfandade e ilumina o mundo inteiro com a sua mediunidade reveladora. Pedro, que caíra em vergonha ao negar 3 vezes o amigo antes que o galo cantasse, chorando compulsivamente, ele se ergue, escreve uma das mais épicas histórias do Evangelho, ele organizando a partir da sua própria casa, a casa do caminho que passa a atender os desvalidos. Pedro. Outro que se ergue dos seus erros e fracassos, Saulo, quando ia a Damasco tentar capturar mais cristãos em sua sanha assassina. Ele se ergue direito sobre os seus pés e escreve uma linda história da expansão do cristianismo para além dos limites da antiga Judéia, da antiga Jerusalém. Emmanuel, no seu texto, no Caminho, Verdade e Vida, ele diz que a gente repara nas deformidades físicas, mas se esquece das deformidades morais. Também se esquece de que Jesus está trabalhando ininterruptamente, como sempre esteve nesse planeta há mais de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Jesus trabalha em nosso benefício, organizando a vida na Terra, organizando as nossas provas, organizando o nosso aprendizado aqui nessa grande escola chamada Terra. E olha só como nós temos algumas tendências. Pedro, no episódio em que Cristo caminha sobre as águas, se aproximando do barco em que estavam os discípulos, e que eles ficaram apavorados quando viram Jesus caminhando sobre as águas, achando até que era um fantasma, e Jesus diz, coragem, sou eu,
E Pedro fala: se és tu, me chame para que eu vá até vós. E Jesus fala: vem. Está lá no texto evangélico que Pedro, saindo do barco, caminhou sobre as águas. Mas, reparando no vento, teve medo, duvidou e começou a afundar. E pediu ajuda a Jesus. Salva-me, Senhor. E Jesus o amparou. E essa história é sempre lembrada porque Pedro fracassou. Mas Pedro conseguiu andar sobre as águas. Ele fracassa na medida em que ele deixa de prestar atenção em Jesus e passa a prestar atenção no vento, na tempestade. E é assim com a vida da gente. Toda vez que a gente se desconecta do Cristo e se conecta à tempestade que nos rodeia, perdendo a fé, perdendo o foco, a gente vai afundando, vai se afogando. Mas é só pedir ajuda que Jesus nos ajuda. Cada um de nós tem um mentor, cada um de nós tem um anjo da guarda, cada um de nós tem um roteiro reencarnatório com as provas que cada um precisa superar. Não estamos sozinhos. A espiritualidade sempre está nos acompanhando para nos ajudar. É tudo uma questão de sintonia, com quem nós queremos caminhar. Com a espiritualidade maior ou com aqueles nossos amigos espirituais que querem compartilhar os erros que nós cometemos. Então é uma questão de escolha e de sintonia. Vamos nos sintonizar com o Cristo. A despeito da tempestade que nos rodeia. Vamos sintonizar com o Evangelho de Jesus a despeito de toda a materialidade que nos rodeia. Vivendo no mundo, com as pessoas, mas sintonizados com o Cristo. Caminhando sobre os problemas, caminhando sobre as águas e vencendo a nós mesmos. Ora, quando Paulo diz, erga-te direito sobre teus pés, é um pouco disso que ele está falando, para que nós possamos nos sustentar, cada um com as suas provas, cada um com suas atribulações, cada um com os seus sucessos, os seus fracassos, mas cada um com o seu aprendizado. É para isso que nós reencarnamos, para aprendermos a conviver uns com os outros, em grupos familiares, em grupos sociais, no trabalho, na escola, em casa. Por isso que é importante nos sintonizarmos com o Evangelho do Cristo, praticando o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Escolhe lá um dia, leia um livro, faça uma prece, põe um copo d'água para fluidificar, que naquele momento, naquele dia da semana pré-definido, não tenha mais nada a atrapalhar a conexão com Jesus. Mesmo que a tempestade esteja uivando lá fora, que nós estejamos caminhando sobre as águas com Jesus dentro de casa. O Evangelho no lar é isso. Quiçá possamos frequentar o centro espírita. Quiçá possamos cursar uma escola evangélica espírita, entender essa doutrina maravilhosa que nos consola, que explica o que acontece depois do desencarne, que explica o que acontece quando nós estamos nas mais dolorosas provações. E a gente entendendo a mecânica que acontece, por que acontece essa ou aquela provação, essa ou aquela expiação, a gente entende que a justiça de Deus se faz a partir do amor, da misericórdia, do companheirismo, da solidariedade. Cada um de nós tem um roteiro com as provas a serem
superadas. É uma escola, é um hospital, é um centro de terapia da nossa alma, para a nossa evolução, para que nós possamos vencer a nós mesmos, para que nós possamos caminhar com os nossos próprios pés. E essa jornada, ela é coletiva. Nós precisamos do outro, nós precisamos do próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, essa jornada é coletiva, embora a evolução seja individual. Mas a gente só consegue evoluir de forma coletiva, em contato com o outro. A gente só consegue evoluir quando a gente compartilha nossas melhores emoções, nossos melhores gestos. Está lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio prático de melhorarmos e evitar o arrastamento ao mal. E o Espírito responde: um sábio vos diz, conhece-te a ti mesmo. E Kardec retoma a pergunta 919, sabemos a profundidade dessa máxima, mas como podemos fazer isso? E aí o Espírito diz: fazer como eu fazia na terra. Ao final de cada dia eu perguntava à minha consciência qual foi o mal que eu havia feito, qual foi o bem que eu havia feito, se eu tinha dado motivo de alguém reclamar de mim. Então, ao final de cada dia, consultar a consciência. Esse Espírito é Santo Agostinho, um dos grandes nomes da história do cristianismo. Então, ao final de cada dia, quando vamos fazer a nossa prece, quando nós vamos descansar, que nós possamos encarar a nossa consciência, que nós possamos ver se estamos erguidos corretamente sobre os nossos próprios pés, se não devemos nada a alguém, se não fizemos alguma coisa de ruim, e se fizermos, teremos o dia seguinte para reparar. Teremos sempre a oportunidade de reparar algum deslize, algum mal. Teremos sempre a oportunidade de reescrevermos a nossa história. Já que não dá para mudar o início da nossa história, a gente tem um novo início, uma nova encarnação, um novo dia em que nós acordamos e possamos reparar os nossos equívocos. E é assim que acontece todos os dias da nossa existência. Vamos reparando, ajudando e sendo ajudados. E se a gente cai, a gente se levanta. E se a gente cai, o Cristo estende a sua mão e nos levanta do mar revolto no meio da tempestade. Saibamos sair do barco e caminhar sobre as águas com o Cristo Jesus, confiando em Jesus a despeito da tempestade que nos rodeia, confiando em Jesus mesmo quando estamos nas mais fragorosas agruras, mesmo quando estamos sofrendo, confiemos em Jesus. Afinal, foi a palavra que Jesus disse: coragem, sou eu, nada temas. Muito obrigado. O Lar Espírita Luz e Amor é um farol de luz para que todos nós possamos nos reorientarmos nas noites de tempestade. Fica com Deus. Muito obrigado.